Mas antes eu quero... A gente não tem como deixar de falar de Camila Camila. Eu vou falar disso agora. Mas antes, eu como fã, como um garoto que estava lá ouvindo rádio, comprando disco, indo a show em 1988, 89, quando a banda começou a estourar no Brasil inteiro, eu quero dizer para vocês que os detratores de Astronauta de Mármore, vocês estão errados. Que Astronauta de Mármore é muito foda. Muita gente não teria conhecido a versão original do David Bowie se não fosse por conta do Nenhum de Nós. A letra, eu não sei se foi só o Teddy que fez a letra, se tem a participação de vocês. É uma puta homenagem às canções do David Bowie, ao que o David Bowie referia. E a galera fica tentando tirar uma, porque eles ouvem um crítico idiota falando, e se aquele crítico idiota falou, é porque deve ser certo. Ele fica repetindo, sem entender a porra da complexidade da música. E eu sou um cara... Fala, pode falar. Vou citar Mário Quintana. Eles passarão, eu passarinho. Ô, Sadi, era a frase que eu ia dizer nesse exato segundo. Exatamente. Astronauta de Mármore é do caralho. É muito foda. É muito mas o que tu fala aí foi uma verdade assim, durante um monte de tempo. Assim, a música foi composta, aliás, por a letra, evidentemente, foi pelo Teddy, pelo Sadi e por mim, nós três. A gente fez num brainstorm no nosso hotel em São Paulo. A gente tinha gravado a música. Essa música foi uma das coincidências. A Camila também foi outra. Essa foi uma coincidência absurda da vida. A gente estava dentro do estúdio, levando o repertório para o segundo disco nosso, depois de ter saído do sucesso de Camila e coisa e tal. E a gente tocou o repertório para o nosso produtor, o Reinaldo Barriga, e o Reinaldo estava satisfeito assim, com a nossa performance, com a forma como a gente estava encarando o lance do repertório, tudo. E a gente bateu boca no estúdio e o Barriga saiu. Foi relaxar um pouquinho em outro lugar. Eu tenho uma teoria que ele ficou puto porque a gente dava referências que ele não conhecia. Essa é uma teoria. Tá, mas vamos dar o crédito também para o Reinaldo, né? Porque aí o Reinaldo claro saiu sim, tudo e eu, o Teddy e o Sadi, a gente ficou... Eu fiquei dentro de uma cabine com um violão, o Sadi com a bateria, dentro do estúdio também, e o Teddy comandando de dentro da técnica, gravando músicas. Ele gravava, dava o play hack ali e gravava o que a gente estava fazendo. Então a gente resolveu gravar uns covers que a gente toca só para gravar alguma coisa, né? Aí gravamos uma música dos Beatles, gravamos não sei mais o quê. Você ambientar no estúdio. A gente gravou Starman, do David Bowie. Que a gente estava tocando, por algum motivo, a gente estava tocando em alguns shows, assim, para tocar alguma coisa do Bowie. E lá pelas tantas o Barriga entra no estúdio, né, já um pouco mais calmo. Aí ele ouviu aquelas músicas... Eu não consigo imaginar o Barriga nervoso. Quando ele... Pois é. Não queira. Quando ele ouviu o Starman... Hoje em dia não dá para entender, né? Quando ele ouviu o Starman, ele disse, cara, é isso aí. Mais ou menos isso. Ele disse, cara, essa é uma música que a minha banda, a gente tocava, isso. E essa música é a música que falta no repertório. É essa música que tem que ser. E aí ele falou um troço que para nós, assim, só que vocês vão ter que fazer uma versão em português para ela, porque em inglês eu não banco, não vou gravar ela com vocês cantando em inglês. A gente se olhou, a gente odiava essa história de versionar música para português, assim, sabe? Mas, tudo bem. Na época, estava rolando uma música do Vitor Ramil, chamada Joking, que era uma versão que ele tinha feito com uma música do Bob Dylan, que é uma versão absolutamente estupenda, assim. O Vitor é um gênio, né? Enfim. O Vitor já teve aqui também uma puta live com ele que eu fiz. Legal. É um gênio. E aí a gente ouviu aquela versão, a gente usou ela como desculpa. Pô, tem versões que podem ficar legais, assim. Não que a gente quisesse comparar com a versão de Joking, mas a gente disse, dá para fazer, entende? Dá para fazer, vamos tentar. E aí nós nos reunimos, eu, Sadi e o Teddy, fomos para o quarto do hotel, assim, com a disposição, hoje vai sair essa letra. E aí a gente sentou, e cada um de nós consultando com livros, com o que a gente tinha levado. Eu tinha levado um livro que se chama O Fogo Sagrado. Esse livro foi escrito pelo Michael Collins, foi um dos astronautas que foi na primeira missão da NASA que pousou efetivamente na Lua. E aí esse livro tinha uma série de frases muito interessantes, porque o Michael Collins foi o cara que ficou circundando a Lua, enquanto o Neil Armstrong e o outro astronauta, agora que eu não vou me lembrar do nome, daqui a pouco vai me vir.
e Buzz Aldrin. Aldrin. Que eles pousaram... Aldrin, exato. Eles pousaram na Lua e o Michael Collins ficou circundando a Lua enquanto eles faziam a missão deles para depois recolhê-los e trazer de volta à Terra. Então, eu falava toda a experiência desse cara que ficou tão secundarizado dentro do processo todo, porque ele não pisou efetivamente na Lua, né? Mas ele trouxe uma série de reflexões muito filosóficas interessantes, tipo a Lua inteira é um manto negro, essas coisas. Tudo isso aí saiu desse livro. A gente pegou algumas frases, algumas ideias, algumas imagens que ele tinha criado, assim. Então, compusemos a letra nessa noite e, a partir daí, fizemos essa música, né? O Teddy gravou a voz, tudo. Depois entrou o lance do violino, né? O Alejandro Ramírez, se eu não me engano, que era o violinista. Espala da orquestra da USP. Da orquestra da USP, uma coisa assim. E ele gravou isso tudo, e no final a gente tinha Astronauta de Mármore no disco, mas a gente escolheu uma série de músicas para lançar o trabalho, sendo as músicas que a gente confiava mais, as músicas de trabalho, e Astronauta não estava entre elas. Não estava entre essas músicas que a gente tinha mais confiança, né? Então, saiu Eu Caminhava, depois saiu, não me lembro qual, que a gente está pensando, Fuga, acho que a gente está pensando em... Mas Astronauta não estava, e um cara chamado Andrews, né, que na época eu acho que ele trabalhava na Rádio Cidade do Rio. Eduardo Andrews, acho que é. Eduardo Andrews, se eu não me engano. E era uma rádio que ela tinha um poder assim de mandar, influenciar as rádios do país inteiro. E o Eduardo Andrews escolheu o Astronauta de Mármore e disse que ia começar a tocar, e a gravadora, vamos lá, topou. E a partir daí foi um absurdo que aconteceu com a música. Assim, uma coisa que até hoje, quando a gente vai tocar nos lugares, os rincões mais distantes desse país, a gente vê crianças, cara, de 7, 8, 6 anos de idade cantando junto com a gente quando a gente canta essa música. Carlão, é outra música. É foda, é muito boa, o arranjo é lindo, o Teddy está entregando muito no vocal, vocês todos estão muito afiados, o arranjo é maravilhoso, maravilhoso. É outra música. Eu também confesso que eu torço o nariz para versões, mas quando fica bom eu tenho que admitir, eu não vou ser idiota e ficar continuando a torcer o nariz. Não, porra, ficou boa. Sabe, a gente tem alguns exemplos aí na música brasileira, né, de versões que deram certo. Sabe que tem uma coisa interessante, porque muitas pessoas, digamos que esmagadora maioria, não sabia que era uma versão. Não. A maioria não sabia. Então tem isso. A música venceu por ser uma música boa, com letra e arranjo. Na verdade. O David Bowie não era um artista mainstream aqui no Brasil. Ele era de Let's Dance e não sei o quê. Acabou. A galera dos anos 70, a fase do Bowie dos anos 70 aqui no Brasil não era popular. E até recentemente, isso é muito bacana, bem o que tu falou no início, teve aquele filme Perdidos em Marte, acho que é o nome, que encerrava o filme, uma cena com o Starman do Bowie, né? E no Facebook choveu assim, pá, que legal essa versão em inglês para a música do Nenhum de Nós. Choveu. É tipo a versão do Bowie. É tipo a versão dos Beatles para a música do Renato e seus Blue Caps, né? Isso aí é. Sensacional. O Veco estava falando de remixar ou remasterizar, né? Tem um post no meu blog falando sobre as diferenças. Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, cara, eu acho show de bola. A obra é de vocês. Se vocês têm acesso e oportunidade, e dependendo ali do ganho, fica outra coisa. Eu tenho isso com o primeiro dos Paralamas, o Cinema Mudo, que eles também não gostavam do resultado, de como foi obtido e tal. Saiu, acho que em 2023, uma nova versão. Cara, você ouve o álbum, parece que gravado ontem, é sensacional. Ele ganhou outra cor. Ele ficou muito bom. Agora, eu fiquei sabendo ontem, olha só a curiosidade, estavam falando a respeito de um filme, um disco, um álbum chamado Legacy, do cantor do Creedence, como é que é o nome dele? John Fogerty? John Fogerty, E ele, como ele não é o detentor dos fonogramas das músicas originais dele, assim, ele teve que recomprá-los, né? Pois é, né? Ele não era para aqueles acertos, enfim, no início de carreira, etc. E ele resolveu agora regravar os maiores sucessos dele. Ele está com uma voz muito boa ainda, por sinal, apesar dos 80 anos.
Ó. E ele, olha só, ele vai tocar os arranjos exatamente iguais aos originais, inclusive Legal. a maioria deles com os mesmos instrumentos que foram Que tocados legal. na gravação original. Que legal. O Lô fez há alguns anos o show do disco do Tênis dessa forma. Ele chamou uma rapaziada tocando com os instrumentos que ele gravou. Ele tocava o show. Como o disco do Tênis é um disco pequeno, daria um show pequeno. Aí ele incluiu algumas músicas da Via Láctea e do Clube da Esquina. Mas ele fez justamente isso. O cuidado de tocar com os arranjos originais com os instrumentos da época. Isso é muito massa. Isso é muito legal. E antes coisa Sim, eu sou super fã, vou querer muito ouvir isso. E sobre Pérolas Escondidas também, que o Veco, na hora que ele falou, veio Sob as Mãos. Cara, eu amo Sob as Mãos, do Cardume, e é uma música que ninguém conhece, só quem comprou o disco e escutou na época, né? E eu amo. Não é legal isso. Dependesse a vida de alguém, ele ficou ali sentado sobre as mãos. Exato. Não é legal isso, Sal. Porra, é maravilhoso. Não é legal tu ter uma música que só tu conhece. Né? É legal isso. Quem comprou o disco e ouviu, né? Porque tem gente que compra o disco, só ouve as que fizeram sucesso. Nota. Tem outros que compram, escutam uma vez e não escutam mais. Eu não, cara. Quando eu compro, eu... Sob as Mãos é maravilhoso. Fala, Sadi. Não, curiosidade, nessa música, na gravação original, eu toco cavaquinho. Toca cavaquinho. É. Maravilhoso. Adoro Sob as Mãos.